Nós temos que fazer com que nossa vida caminhe pelos trilhos, pelo caminho que Jesus formou para nós. E o trilho que nos leva à vida é o temor, temor a Deus, temor àquele que morreu e ressuscitou em nosso lugar. Agora, nós vamos dar continuidade à leitura, segundo Crônicas 21, e vamos pedir a Deus primeiro que Deus nos dê a direção. Meu Pai, eu peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor fale conosco. A Tua palavra, ela é a luz que nos ilumina, que nos fortalece, que nos direciona e que nos abençoa. Meu Deus, eu entrego essa meditação nas Tuas mãos e Te agradeço por essa oportunidade que nós temos de ouvir a Tua voz, de falar com o Senhor. Amém. Versículo 1. Depois Josafá dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E teve irmãos, filhos de Josafá: Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael, Zefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. E seu pai lhe deu muitos presentes de prata, de ouro, de coisas preciosíssimas, juntamente com cidades fortificadas em Judá. Porém, o reino deu a Jeorão, porquanto era o primogênito. E subindo Jeorão ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou a todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Da idade de 32 anos era Jeorão, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e andou no caminho dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Bom, nem precisa dar muitas explicações, né? Se era filha de Acabe, talvez possa ter sido filha de Acabe com Jezabel, e ela era uma mulher, então, ambiciosa, né? Porque se ele destacou isso, com certeza ela influenciou a ele matar os irmãos com medo que os irmãos pudessem roubar, usurpar o trono. Então, o medo de perder o poder, né? Quem deu o poder para ele foi Deus, mas ele não entendeu isso. Por isso também que ele reinou pouco tempo, né? Não durou muito tempo, porque ele fez tudo que era mal e andou nos caminhos de Acabe. Não era nem da nação de Israel, porque aliás, Acabe era da nação de Israel, as 10 tribos. Ele pertencia às 2 tribos e estava em Jerusalém com o templo, né? Mas o comentário do bispo: Jeorão, genro de Acabe, reinou após a morte de seu pai, Josafá. Esse deixou para aos 6 filhos riquezas e o domínio sobre cidades fortificadas. Mas para Jeorão, o primogênito, ele deixou o reino. Ganancioso pelo poder, Jeorão não seguiu o bom exemplo do pai, pois se deixou influenciar pelos padrões pecaminosos da família de sua esposa, Atalia. Quando Jeorão se tornou rei, ele assassinou seus irmãos a fim de ser o único herdeiro. A pessoa que é dominada pelo sentimento de cobiça nunca fica satisfeita. Pelo contrário, para atender aos seus impulsos, é capaz de roubar, matar e comprometer a própria integridade em prol daquilo que julga merecer. 1 Timóteo 6,10 diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. O apóstolo Paulo deixa bem claro qual é o problema. O problema não está no dinheiro, está no amor, no apego dele. O ser humano, ele faz do dinheiro o seu Deus. Então, a consequência é drástica. No 7. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi, em atenção à aliança que tinha feito com Davi, e porque também tinha falado que lhe daria por todos os dias uma lâmpada, a ele e a seus filhos. Nos seus dias se voltaram os edomitas contra o mando de Judá e constituíram para si um rei. Por isso Jeorão passou adiante com os seus príncipes e todos os carros com ele. Levantou-se de noite e feriu aos edomeus que o tinham cercado, como também aos capitães dos carros. Todavia os edomitas se revoltaram contra o mandato de Judá até o dia de hoje.
Então, no mesmo tempo, Libna se revoltou contra o seu mando, porque deixara o Senhor Deus de seus pais. Ele também fez altos nos montes de Judá e fez com que se corrompessem os moradores de Jerusalém, e até a Judéia impeliu a isso. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá seu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e fizeste prostituir a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a prostituição da casa de Acabe, e também mataste os teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor ferirá com grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e a todas as tuas fazendas. Tu também terás grande enfermidade por causa de uma doença em tuas entranhas, até que elas saiam de dia em dia por causa do mal. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos árabes, que estavam do lado dos etíopes. Estes subiram a Judá e deram sobre ela, e levaram todos os bens que se achou na casa do rei, como também os seus filhos, suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão a Jeoacás, o mais moço dos seus filhos. O comentário diz assim: não mandaste, o profeta Elias, preocupado com a situação do reino do norte, enviou uma carta de repreensão a Jeorão. Ao se casar com a filha de Acabe, Jezabel, ele escolheu seguir as práticas pagãs deles, ao invés da fé de seu pai no Deus vivo. Jeorão se corrompeu e desprezou as escrituras, por isso sofreu as consequências dos seus atos. A disciplina divina veio para toda a nação em forma de flagelos e conflitos, mas para ele especificamente veio em forma de uma grave doença nos intestinos. Da mesma forma que Jeorão, muitos filhos, por mais que tenham bons exemplos dos pais, escolhem seguir um caminho totalmente oposto ao deles. Assim, ao se deixar influenciar pelas más amizades, adquirem comportamento contrários aos ensinamentos pelos pais, por isso sofrem. Então, isso já estava dentro de Jeorão. Então, os pais não podem se culpar pelas escolhas erradas que os filhos tomam. Você fez tudo o que era possível para educá-lo, mas ele vai fazer suas escolhas e você não vai poder interferir quanto a isso. Jeorão fez as escolhas dele e vai pagar um alto preço por isso. No 18. E depois de tudo isso, o Senhor o feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. E sucedeu que depois de muito tempo, ao fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da doença e morreu daquela grave enfermidade. E o seu povo não lhe queimou o aroma como queimara a seus pais. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. E foi sem deixar de si saudade. E sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. O comentário diz: e foi sem deixar saudade. Era costume o povo prantear e queimar especiarias aromáticas nos funerais reais, mas no funeral de Jeorão não houve isso. Ele morreu com apenas 40 anos e ninguém sequer lamentou sua morte, pois todos estavam cansados desse monarca ímpio e cruel. Jeorão foi sepultado sem qualquer honra e nem mesmo teve direito a sepulcro real. Assim como o rei não honrou o Altíssimo em vida, ele não foi honrado em sua morte. 1 Samuel 2,30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, tinha falado que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa. Porque aos que me honram, honrarei. Porém, aos que me desprezam, serão desprezados. Para você entender o papel da mulher do lado do homem e o quanto ela pode influenciar o homem a fazer coisas boas, mas também a cometer atos errados como ele fez. Agora, segundo Crônicas 22. E os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeorão, fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço, porque a tropa que viera com os árabes ao arraial tinha matado a todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias da idade de 42 anos, quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Atalia, filha de Onri.
Também ele andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira, para proceder impiamente. E fez o que era mau aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para sua perdição. Também andou nos conselhos deles e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a peleja contra Azael, rei da Síria, junto a Ramote de Gileade, e os sírios feriram a Jorão. E voltou para curar-se em Jezreel das feridas que lhe fizeram em Ramá, pelejando contra Hazael, rei da Síria. E Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, desceu para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porque estava doente. Foi, pois, da vontade de Deus que Acasias, para sua ruína, visitasse Jorão, porque chegando ele, saiu com Jorão contra Jeú, filho de Ninsi, e a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. Veja que eu estou aqui pensando, é um vírus, né? É uma disseminação da maldade, né? Algo tão nocivo que começou a se propagar, tanto aquilo que estava lá em Israel, quer dizer, foi plantado uma semente do mal no casamento do filho de Josafá, e essa semente começa a se... Você vê que o mal, ele se alastra igual capim no chão, né? Ou relva, né? Ele diz assim, e sucedeu no 8, que executando Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que serviam a Acasias, e os matou. Depois buscou a Acasias, porque se tinha escondido em Samaria, e o alcançaram e o trouxeram a Jeú, e o mataram e sepultaram, porque disseram, filho é de Josafá, que buscou o Senhor com todo o seu coração. E já não tinha a casa de Acasias ninguém que tivesse força para reter o reino. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. O comentário diz, Atalia, filha de Acabe e Jezabel, herdara a perversidade dos pais. Ao ver que Jeú exterminara seu filho, o rei Acasias, ela resolveu assassinar os próprios netos por serem descendentes de Davi e herdeiros do trono. Mas Joás escapou de sua fúria pelas mãos da esposa do sacerdote Joiada, que preservou a linhagem davídica, da qual nasceria o Messias. Atalia subiu ao trono e reinou de forma ilegítima por 6 anos. Durante esse tempo, ela deu continuidade à idolatria dos pais e levou o reino ao enfraquecimento espiritual, econômico e militar. Então aqui você vê o plano de Satanás para impedir que na linhagem do Senhor Jesus houvesse propagação à palavra de Deus. Mas quem pode impedir a palavra de Deus de se cumprir, né? No 11, porém, Josabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim, Josabeate, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, de modo que ela não o matou, e esteve com ele 6 anos escondido na casa de Deus. E Atalia reinou sobre a terra. A sede do poder levou essa mulher a fazer essas coisas, né? Terrível, mas foi consequências de erros passados. Segundo Crônica 23, o bispo começa com um comentário. O sacerdote Joiada aguardou por 6 anos o devido momento de liderar a deposição da rainha e a coroação de Joás, neto dela. Joiada foi exemplo de firmeza espiritual, pois em nenhum momento desobedeceu à direção divina, mesmo que isso lhe custasse a morte. Além de destruir a rainha impostora, ele levou o povo e o novo rei a fazerem uma aliança com o Senhor Eterno. Sua atitude destemida conservou para a humanidade a raiz messiânica. E aí eu vejo que tudo isso foi até necessário, Deus permitiu, para que ele pudesse então limpar esse novo rei daquelas coisas antigas e ele pudesse vir reinar de acordo com a vontade de Deus. Porém, no 7º ano, Joiada se animou
E tomou consigo em aliança os chefes de Sem, e Azarias filho de Jeorão, e Ismael filho de Joanã, e Azarias filho de Obed, e Maacéias filho de Adaias, e a Elisaf filho de Zincre. Estes percorreram a Judá e ajuntaram os levitas de todas as cidades de Judá e os chefes dos pais de Israel, e vieram para Jerusalém. E toda aquela congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. E Joiada lhe disse: eis que o filho do rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Isto é o que haveis de fazer: uma terça parte de vós, ou seja, dos sacerdotes e dos levitas, que entram no sábado, serão guardadas das portas, e uma terça parte entrará na casa do rei, e a outra terça parte à porta do fundamento, e todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Porém ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes entrarão porque são santos, mas todo o povo fará a guarda diante do Senhor. E os levitas cercarão o rei de todos os lados, cada um com suas armas na mão, e qualquer que entrar na casa será morto. Porém vós estareis com o rei, quando entrar e quando sair. E fizeram os levitas e todo o Judá conforme a tudo o que ordenara o sacerdote Joiada. E tomou cada um os seus homens, tanto os que entravam no sábado como os que saíam no sábado, porque o sacerdote Joiada não tinha despedido as turmas. Também o sacerdote Joiada deu aos capitães de Sem as lanças, os escudos e as rodelas que foram do rei Davi, os quais estavam na casa de Deus. E dispôs todo o povo, a cada um com as suas armas na mão, desde o lado direito da casa até o lado esquerdo da casa, do lado do altar e da casa em redor do rei. Então tiraram para fora ao filho do rei e lhe puseram a coroa e deram-lhe o testemunho e o fizeram rei. E Joiada e seus filhos ungiram e disseram: viva o rei! Ouvindo, pois, Atalia, a voz do povo que concorria e louvava ao rei, veio ao povo à casa do Senhor. E olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, à entrada, e os príncipes e as trombetas junto ao rei. E todo o povo da terra estava alegre, tocava as trombetas. E também os cantores tocavam instrumentos musicais e dirigiam o cantar de louvores. Então Atalia rasgou os seus vestidos e clamou: traição, traição! Porém, o sacerdote Joiada trouxe para fora os centuriões que estavam postos sobre o exército e disse-lhes: tirai-a para fora das fileiras, e o que a seguir morrerá a espada, porque dissera ao sacerdote: não a mateis na casa do Senhor. E lançaram mão dela, e ela foi pelo caminho da entrada da porta dos cavalos à casa do rei, e ali a mataram. O comentário diz: traição, traição. Atalia transbordava a maldade a ponto de matar os próprios netos e de usurpar o trono de Judá. Agora ela se sentia traída ao ver que Joiada havia declarado Joás o herdeiro legítimo a rei perante todo o povo. Atalia não via ou não queria ver que a única traidora era ela. Entendemos com isso que pessoas que cometem pecados de forma voluntária e contínua têm a consciência cauterizada. O apóstolo Paulo fala para 1 Timóteo 4, 1 e 2, diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então, ele está falando sobre esses tempos que nós estamos vivendo hoje, os últimos tempos. Apostatar quer dizer, eles iriam abandonar a fé e começariam a fazer aquilo que eles um dia pregaram contra, né? Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. No 2, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Às vezes a pessoa fala assim: olha, ela faz tudo errado. E quando vem a correção, ela fala assim: mas minha consciência não me acusa. Quer dizer, a consciência daquela pessoa já está tão cauterizada com o pecado que ela já não se sente culpada por aquilo. Então ela já não encontra mais arrependimento. É difícil. Uma pessoa, por exemplo, que ela já foi iluminada por Deus, ela já teve o Espírito Santo,
ela faz o que é errado, ela apaga o Espírito Santo nela e ela voltar novamente a ter o Espírito Santo ou comunhão com Deus, porque é como se a consciência dela já não lhe acusasse, então ela faz tudo de errado. É como uma doença, por exemplo, daquelas pessoas que não sentem dor. Ela é capaz de fritar a mão dela e ela não, por não sentir dor, então ela está ali sentindo aquele queimar, ela está ali vendo queimar, mas não sente a dor. Então a dor para nós, ela é tão essencial, tão necessária, que ela nos avisa que algo está errado. Quando deixamos de sentir a dor, vem o problema. Seguindo o comentário do bispo, elas perdem todo o senso moral e espiritual, por isso caminham cegamente para a morte. Seguindo agora para o 16. E Joiada fez aliança entre si, o povo e o rei, para que fossem o povo do Senhor. Depois todo o povo entrou na casa de Baal e a derrubaram, e quebraram os seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. E Joiada ordenou os ofícios na casa do Senhor, sob a direção dos sacerdotes levitas, a quem Davi designara na casa do Senhor para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, conforme a instituição de Davi. E pôs porteiros às portas da casa do Senhor, para que nela não entrasse ninguém imundo em coisa alguma. E tomou os centuriões, os poderosos, os que tinham domínio entre o povo e todo o povo da terra, e conduziram o rei da casa do Senhor, e entraram na casa do rei, passando pela porta maior, e assentaram o rei sobre o trono do reino. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz, depois que mataram Atalia a espada. Deus eliminou completamente a semente do mal. Infelizmente, a semente do mal continua nos dias de hoje. Ela vem tentando influenciar você a fazer o que é errado, a virar as costas para Deus e servir o mal. Mas como o Senhor Jesus disse, não podeis servir a dois senhores. Nós não podemos ficar em cima do muro pensando que está tudo bem. Nós temos que nos definir. Quando nós definimos colocar Jesus como nosso Senhor, nós temos que segui-lo, tomar a nossa cruz e seguir após ele. Está disposto? Então vamos nessa jornada dia após dia, né? Todos os dias nós temos que negar a nós mesmos. Bom, gostou? Põe seu gosto, faz seu comentário que Deus falou consigo. Manda esse vídeo para alguém que você conhece. Incentive essa pessoa a ler a Bíblia junto com você, tá bom? Fique bem, Deus é com você.